tudo bem? Olha eu aqui de novo para a nossa segunda parte das aulas sobre os indígenas. Então, na nossa primeira parte, eu falei sobre os indígenas de modo geral e quando os europeus chegaram aqui, né? Agora eu vou falar sobre os povos indígenas no Brasil, no Espírito Santo e no município de São Mateus, onde a gente vive nossa casa, né? Vamos lá? Vamos comigo rumo ao conhecimento. Os indígenas no Espírito Santo e no município de São Mateus. Acompanhem os slides comigo. Os povos indígenas no Espírito Santo. Inicialmente, as terras do atual Espírito Santo eram habitadas por diversos povos indígenas, como eu falei, não só do Espírito Santo, mas do Brasil inteiro. Todas pertencentes ao tronco tupi. As tribos do interior eram chamadas de botocudos, sendo-lhes atribuído comportamento hostil, belicoso. Quando a gente fala de algo belicoso, é ligado à guerra, certo? Além da prática da antropofagia, que eu já tinha comentado na primeira parte sobre as aulas dos índios, ok? No litoral, as tribos também eram hostis, porém os hábitos um pouco diferentes. Caçavam, pescavam, praticavam agricultura, possuíam uma riqueza cultural e uma sabedoria em relação à flora, à fauna e toda a floresta. Eles tinham o conhecimento com relação aos animais, as plantas, certo? Então a cultura deles era bem bacana. Então aqui no Espírito Santo, vamos ver, nós temos, falei com vocês que com a chegada dos europeus a vida dos indígenas mudou radicalmente, né? Então assim, dos milhares de indígenas que nós tínhamos, nós temos 1000, a redução foi drástica, nós tínhamos milhões, agora nós temos, muito menos, certo? Agora nós temos centenas. Então, vamos lá. No Espírito Santo, nós temos, com relação às aldeias indígenas, porque se antes os indígenas tinham todo o território do Brasil como sendo seu, né? Agora não, agora eles ficaram reduzidos depois da chegada dos europeus e atualmente, vou chamando a história para o momento atual, eles ficaram reduzidos em pequenas áreas, certo? E no Espírito Santo, principalmente na região do município de Aracruz, nós temos aldeias indígenas, certo? Dos tupiniquins. Então eles ficaram nessas áreas reduzidas do Comboios, Pau-Brasil, Caeiras Velhas 1 e Caeiras Velhas 2, certo? Então, são as aldeias indígenas que nós temos dentro do território do município de Aracruz, ok? Da Serra do Caparaó, as tribos não eram hostis. A Serra do Caparaó, ela fica na divisa sudoeste de Minas Gerais com o Espírito Santo, ok? As tribos não eram hostis, não eram muito de briga, de guerra, né? E o seu nome deriva de seu hábito de levar os visitantes para ouvir o silêncio, né? Apreciar a natureza, né? Da Serra do Castelo. As demais tribos eram os Aimorés e os Goitacás. Na região norte do Espírito Santo, várias tribos ocupavam as regiões do Vale do Rio Cricaré, olha, o nosso rio, e o Rio Doce, que é o rio que banha ali a região de Colatina, de Linhares, né? Quando a gente passa naquela ponte indo para Vitória, a gente passa, aquela ponte passa pelo Rio Doce, certo? O Rio Doce está abaixo dela. Entre eles os tupinambás, pataxós,
Machacalis e Botocudos, que emigraram de Minas Gerais e ocuparam toda essa região aqui. Esses últimos foram os mais massacrados devido à sua não aceitação de contato com o homem branco. Gente, olha só que interessante. Quem já ouviu falar o seguinte: o indígena é preguiçoso, o indígena não gosta de trabalhar? Só que, veja bem, não tem nada disso, isso tudo é mentira. Por quê? Porque nos hábitos naturais dos indígenas, os homens indígenas tinham as suas tarefas e as mulheres indígenas tinham outras. Um exemplo, o homem indígena, o que ele tinha que fazer? Caçar, pescar, desmatar para construir aquela regiãozinha só para construir a oca, a maloca, construir a oca e a maloca, guerrear. Então essas são funções dos homens. E das mulheres? Plantar, colher, fazer cestos, fazer a alimentação. Então, a criação das crianças era de responsabilidade de toda a tribo, não somente da mulher. Olha aí, meninos, vamos falar em casa para os papais, hein? A obrigação era de todos, né? Então, quando o europeu chega, ele quer fazer o quê? Ele quer botar o índio homem para plantar. O índio homem não se sentia à vontade de plantar, porque na cultura dele quem plantava era a mulher. Por isso que ele se negava a plantar e a colher, porque era uma atividade feminina para a cultura indígena. E o europeu tenta fazer ele na marra, certo? E aí o que os índios faziam? Fugiam. E quem conhecia o território muito melhor que os europeus? Os indígenas. Então, quando os indígenas, eles fugiam, raramente os europeus conseguiam recapturar, porque os índios sabiam cada cantinho, cada gruta, cada caverna, cada buraquinho da floresta, coisa que os europeus não conheciam. Olha aí, que bacana. Vocês sabiam disso? Depois vocês me falam isso se vocês sabiam, tá bom? Então, vamos lá. Atualmente, Aracruz é o único município capixaba que possui índios aldeados no estado do Espírito Santo, com duas etnias, Tupiniquim e Guarani. Atualmente, são 9 aldeias, assim distribuídas, 4 Guaranis e 5 Tupiniquins. Os Guaranis, que vieram do sul do país na década de 60, mantêm suas características como a língua, a região, o artesanato, a religião, o artesanato e suas manifestações culturais. A religião do indígena é o culto aos espíritos da floresta, da água, do solo, do mar, do ar, do vento, certo? Então, essa é a religião dos indígenas. Já os tupiniquins, que são remanescentes do município de Aracruz, devido ao contato com o homem branco, perderam algumas de suas características, porém mantiveram os grupos culturais como referência da sua cultura. Eles lutam para manter viva a cultura deles, apesar de muitos idosos já terem morrido e levado consigo a sabedoria que eles tinham, certo? Gente, quando eu falo que os europeus vieram para cá, eu quero deixar bem claro o seguinte: tanto a Espanha quanto Portugal são países que ficam no continente europeu. Quem colonizou o nosso território que a gente vive hoje, tanto é que a gente fala a língua portuguesa, foram os portugueses. Portugal fica no continente europeu, por isso eu falo os europeus, certo? Mas os portugueses. Guarani. Os guaranis, os indígenas guaranis possuem cultura milenar de vários anos, né? Baseada na sua ancestralidade histórica, política e organizativa. Aí nós temos, falando do sistema político, né,
que, por um lado, os jesuítas, eles passaram a participar muito da cultura indígena a partir do momento da colonização, certo? E aqui, ó, nas suas convicções culturais, detém conhecimentos ancestrais da mais elevada categoria, baseada na língua indígena. É interessante saber o seguinte: os indígenas, eles não possuem escrita, certo? Todo conhecimento é passado de geração a geração por meio da fala, da oralidade, das histórias que os mais velhos, os indígenas os anciãos, vamos dizer assim, os mais velhos da tribo, eles contam as histórias dos seus antepassados para os mais novos, assim mantendo viva a cultura e os costumes, a língua dos povos indígenas e suas histórias ancestrais, ok? Então, não tem escola, não tem... os indígenas não tinham o conhecimento da escrita, somente passavam os conhecimentos a partir da oralidade da fala, tá? Isso é bacana a gente saber também, beleza? E tanto o menino indígena quanto a menina indígena, eles aprendiam os hábitos, os costumes e a cultura observando o pai e a mãe fazendo as coisas. O menino ia na caça junto com o pai, a menina ia fazer a comida junto com a mãe, para aprender os conhecimentos, tá bom? Por meio da observação. E lembrando que a criação de todas as crianças era a responsabilidade de toda a tribo, ok? Aí aqui nós temos, tá, um exemplo de povos indígenas, seus costumes, sua cultura, sua pintura corporal, tá? Os acessórios que eles usavam. Só um exemplo aqui para vocês de como eram, tá, os indígenas. Aqui, mapa da localização dos tupiniquins em Aracruz, que eu já conversei com vocês, tá, gente? É importante saber que todas essas terras, o que acontecia? Todas essas terras, a Aracruz Celulose, que hoje se chama Fíbria, plantou eucalipto na terra dos indígenas. Tomou. Chegou e falou: ah, isso aqui não tem dono, isso aqui é meu, mas era dos indígenas. Então os indígenas tiveram que fazer uma luta muito grande na justiça para ter direito àquelas terras novamente. E alguns pedaços eles conseguiram, certo? E aqui, ó, tudo de laranja são reservas indígenas que os indígenas, por meio da justiça, conseguiu retomar de volta, que a Aracruz Celulose, hoje a Fíbria, tinha pego, né? Tinha pegado aquelas terras para eles e é meu, né? Sem levar em consideração os indígenas, né? E essa parte listradinha de azul são áreas reivindicadas pelos indígenas, que os indígenas ainda estão brigando na justiça para ter de volta, certo? De laranja já conseguiram, o de azul estão tentando pegar de volta o que foi tomado ilegalmente pela empresa, tá? A Aracruz Celulose planta eucalipto para a fabricação da celulose, que é o material básico, é a matéria-prima para a fabricação do papel, tá bom? Aí aqui nós temos os eucaliptos, certo? E aí as casinhas, as terras que os indígenas conseguiram pegar de volta e estão tentando tomar posse da terra que eles ganharam, beleza? E tá? A Batalha do Cricaré, tá? É um fato importante, histórico, relevante. Só vou falar só um pouquinho aqui rapidinho, tá bom? A Batalha do Cricaré foi a primeira de uma série de batalhas entre portugueses e indígenas brasileiros da região da Capitania do Espírito Santo, que posteriormente ficou conhecida como Guerra dos Aimorés. Ocorreu na confluência dos rios São Mateus e Mariricu, né, aqui na nossa região. Quem é daqui quem é do município de São Mateus conhece, tá, essas regiões, né, esses locais. Nas proximidades do então povoado do Cricaré, atualmente o município de São Mateus.
O combate foi travado no ano de 1557 e tinha por objetivo livrar Vasco Fernandes Coutinho, nosso donatário, né, da Capitania do Espírito Santo, e seus homens do risco de ataque dos nativos. 6 embarcações e aproximadamente 200 homens saíram de Porto Seguro rumo ao povoado do Cricaré e combateram os índios que se defendiam em 3 fortificações. Os índios lutaram bravamente nessa batalha. Após terem destruído 2 fortificações, o ataque português perdeu força e tiveram que bater em retirada. A batalha culminou com a morte do principal comandante da batalha, Fernão de Sá, filho do então governador-geral do Brasil, Mendes Sá. Então essa batalha, ela ficou bem famosa, tá, dentro do nosso município, como uma batalha de resistência dos indígenas contra o avanço dos portugueses para a nossa região, tá? Então, terminando a aula com essa importante informação sobre o nosso município, né? Eu me despeço de vocês. Um grande abraço, um grande beijo virtual para vocês e até mais, até a próxima.